Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 842 do STJ. E antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Se inscreve também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade, e curte, compartilha com aquele amigo, naquele grupo de WhatsApp cheio de concurseiro, no grupo da faculdade ou ainda na sua rede social preferida. Tudo isso ajuda demais. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. E eu já adianto para vocês que esse informativo é muito grande. É um dos maiores informativos recentes, talvez aí nos últimos 2 anos que nós tivemos do STJ. Então vamos lá com muita paciência, deve ser dividido aí em algumas partes, mas vamos lá que nós chegamos juntos até o fim. Então, primeiro julgado de hoje é da Corte Especial do STJ, foi inserido no Código de Processo Civil e o destaque ficou da seguinte forma: no caso de uma norma estadual, fixar o encerramento do expediente forense antes do horário normal previsto no CPC, por meio diverso do indicado no CPC, que é a Lei de Organização Judiciária Estadual, não poderá haver prejuízo para a parte, devendo o termo final do seu prazo processual ser prorrogado para o primeiro dia útil seguinte. Então, nós temos aqui um julgado que trata do artigo 224, parágrafo 1º do CPC, que determina que os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense foi encerrado antes ou iniciado após a hora normal, ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Então, por exemplo, no último dia do prazo, ocorreu que, por algum motivo, o setor de protocolo do fórum, melhor dizendo, fechou mais cedo. Um setor de protocolo do fórum, que é isso, professor? Gente, imagina um processo físico, ainda existe um processo físico ou outro tramitando aí pelo Brasil, tá? Então imagina aí uma situação dessa. Fechou mais cedo. E aí, nesse caso, o que acontece? Nesse caso, o prazo ele é prorrogado para o primeiro dia útil seguinte. E essa regra ela já estava no CPC de 73. E lá, no dispositivo, que era o 172, parágrafo 3º, dizia que o protocolo ele deveria ser apresentado dentro do horário do expediente nos termos da Lei de Organização Judiciária Local. E aí o ponto é esse, tá? É que no caso concreto aqui, o setor de protocolo do fórum fechou mais cedo, mas não foi em virtude da Lei de Organização do Judiciário Local. Foi por conta de uma resolução do tribunal. E aí a questão foi formal mesmo, Foi de dizer, mas não foi lei de organização do judiciário local que fez o protocolo fechar mais cedo. Gente, o que o advogado tem a ver com isso, O fato é que ele foi lá protocolar e estava fechado, Ou mesmo que não tenha ido, Mas de fato fechou mais cedo, Então não interessa se foi por meio de resolução, se foi por meio de lei de organização judiciária, enfim. O fato é que o protocolo fechou mais cedo, o setor de protocolo, então haverá sim aqui uma prorrogação desse prazo processual para o próximo dia útil, beleza? Então, como é que ficou aqui o destaque? No caso de uma norma estadual fixar o encerramento do expediente forense antes do horário normal previsto no CPC, por meio diverso do indicado no CPC, que é a Lei de Organização Judiciária Estadual, não poderá haver prejuízo para a parte, devendo o termo final do seu prazo processual ser prorrogado para o primeiro dia útil seguinte. Próximo julgado foi inserido no ato das disposições constitucionais transitórias, destaque da seguinte forma: cabe exclusivamente à Comissão de Anistia o exame dos requerimentos de anistia política e de suas respectivas revisões, de forma que a ausência de participação desse órgão é causa de nulidade do procedimento de revisão de anistia política. Então vamos lá, Nós temos aqui um contexto de um mandado de segurança que foi impetrado contra um ato do então ministro da Justiça,
O ato questionado aqui é a anulação de uma portaria ministerial, a portaria 2317 de 2003, que reconhecia o impetrante como anistiado político. Os fundamentos aqui eram a decadência do ato administrativo, devido ao decurso do tempo, e a usurpação de competência, porque a comissão de anistia ela não participou do processo. No caso concreto, o processo de revisão foi realizado com auxílio de um grupo de trabalho interministerial e não da comissão de anistia. E onde é que tem dizendo que é a comissão de anistia que tem que examinar esse requerimento? Na Lei 10.559 de 2002, que fala, exatamente que a comissão de anistia tem a finalidade de examinar esses requerimentos. Então, a decisão final pode até ser do ministro, mas quem analisa o requerimento, quem vai emitir parecer, é a comissão de anistia, e não um grupo de trabalho interministerial, E até poderia existir esse grupo de trabalho, Ele poderia realizar um estudo prévio, enfim, mas não pode, de fato, haver uma delegação da competência da comissão de anistia para esse grupo de trabalho. Então, a ausência de participação da comissão de anistia torna o processo como um todo nulo. Não é possível, então, a anulação de uma portaria que reconhece a anistia sem a participação da comissão de anistia desse processo, beleza? Então, como é que ficou o destaque? Cabe exclusivamente à comissão de anistia o exame dos requerimentos de anistia política e de suas respectivas revisões, de forma que a ausência de participação desse órgão é causa de nulidade do procedimento de revisão de anistia política. Próximo julgado é do Código de Processo Civil e o destaque ficou da seguinte forma: quando a demanda rescisória envolver erro do Poder Judiciário e a parte ré não se opor à pretensão autoral, não haverá causalidade a justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Então vamos lá, Imagina uma situação assim: a Maria propôs uma ação contra o João e a ação foi julgada procedente em segunda instância. O João, insatisfeito com a decisão, interpôs um recurso especial, mas o recurso não foi conhecido. A Maria, por sua vez, interpôs um recurso adesivo para aumentar o valor da indenização. O recurso foi provido e aumentado o valor da indenização. Aí o que o João fez? Ele propôs uma ação rescisória alegando que o recurso adesivo não podia ser conhecido, posto que ele deveria seguir a sorte do recurso principal, E aí ele disse, olha, isso daí violou manifestamente a norma jurídica, porque se o meu recurso especial não foi conhecido, o recurso adesivo também não podia ser conhecido, muito menos conhecido e provido, Faz sentido. E aí, na ação rescisória, a Maria nem sequer contestou, disse nada, ficou lá caladinha na dela. Foi provida a ação rescisória. Então, de fato, voltou ao valor anterior da indenização. E aí, a Maria foi condenada a pagar custas ao advogado do João na ação rescisória. Aí a Maria disse, ei, que conversa é essa? O que eu tenho a ver com isso? Olha, julgar esse recurso adesivo foi um erro do judiciário, o judiciário que fica com seus B.O. não tem nada a ver com isso. E eu sabia tanto que estava errado que eu nem apresentei contestação na ação rescisória, foi a revelia. E aí, o que eu tenho a ver com isso? Por que eu vou pagar custas aqui? A Maria está certa? Maria está certíssima, Maria não passa frio porque está coberta de razão. Ela não apresentou sequer contestação na ação rescisória. E o erro aqui foi do judiciário, não foi dela. O que ela tem a ver se o judiciário conheceu da ação? Então, gente, como é que ficou aqui o destaque do julgado? Quando a demanda rescisória envolver erro do Poder Judiciário e a parte ré não se opor à pretensão autoral, não haverá causalidade a justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Próximo julgado é da segunda sessão do STJ. Foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: a nova redação do artigo 63, parágrafos 1º a 5º do CPC, aplica-se aos processos cuja petição inicial tenha sido ajuizada após 4/6/2024,
data da vigência da Lei 14.879 de 2024. Quanto às demandas ajuizadas em momento anterior à sua vigência, a nova legislação não será aplicada, sobrevindo a prorrogação da competência relativa pelo foro de eleição, em razão da inércia da contraparte e da incidência da súmula 33 do STJ. Professor, entendi foi nada. Falasse grego, por favor, explique esse negócio. Gente, realmente só o destaque não diz muita coisa, né? Mas vamos lá, vamos entender o que diz essa lei 14.879 de 2024. Ela altera o artigo 63, parágrafo 1º do CPC, para determinar agora que a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente determinado negócio jurídico, até aqui igual ao texto anterior, tá? E daqui para frente é a novidade mesmo. E guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes, ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista quando favorável ao consumidor. Ou seja, nós temos uma lei mais protetiva agora, né, um texto, que traz uma vedação àquela eleição aleatória de foro. Então, para eleger um foro diferente daquele que está previsto no CPC, é necessário uma pertinência, um domicílio ou residência de uma das partes, ou que seja algo mais favorável ao consumidor, se for uma relação consumerista, não é? Então, aqui é exatamente retirando a possibilidade de uma cláusula abusiva de eleição de foro. Professor, então quer dizer que antes dessa lei, que é uma lei recente, né, de 2024, antes dessa lei podia eleição aleatória de foro? Podia não. Antes dessa lei já não podia, existia jurisprudência do STJ já nesse sentido. Mas a legislação vem para consolidar uma posição que o judiciário já adotava, né? E ela vem também para superar parcialmente uma súmula do STJ. Porque, bora lá, primeiro ponto. Estamos tratando aqui de competência em razão do local. Então, a competência de natureza relativa, não é? E a súmula 33 do STJ conta assim, ó. Incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Mas e aí, como é que fica aqui nessa circunstância? De uma cláusula de eleição de foro tida por abusiva ou por aleatória. Aí, nesse caso, nós temos uma superação parcial da súmula 33 do STJ em virtude do novo texto da lei, não é? Da lei de 2024. Mas, professor, e se a petição inicial tivesse sido protocolada antes da nova lei? O juiz poderia, mesmo após a lei 14.879 de 2024, poderia, de ofício, se declarar incompetente? Não, não é porque nós temos a teoria do isolamento dos atos processuais, segundo a qual a lei processual nova entra em vigor imediatamente, respeitados os atos praticados sob a égide da lei anterior. Então, se o processo foi proposto antes da lei 14.879 de 2024, valendo-se ali de uma cláusula de eleição de foro que não está em consonância com a nova lei, mas que a nova lei é posterior à propositura da ação, então, se não houve impugnação por qualquer das partes, ocorreu ali uma prorrogação da competência relativa, não é? Então, não há mais como aplicar a lei 14.879 de 2024, já que é um ato anterior. Então, como é que ficou o destaque? A nova redação do artigo 63, parágrafo 1º e 5º do CPC aplica-se aos processos cuja petição inicial tenha sido ajuizada após 4/6 de 2024, data da vigência da Lei 14.879 de 2024. Quanto às demandas ajuizadas em momento anterior à sua vigência, a nova legislação não será aplicada, sobrevindo à prorrogação da competência relativa pelo foro de eleição, em razão da inércia da contraparte e da incidência da súmula 33 do STJ. Iniciamos agora os julgados da primeira turma
E o primeiro foi inserido na Lei da Ação Popular, Lei número 4717 de 65, e o destaque ficou da seguinte forma: para o cabimento da ação popular, exige-se a indicação de ato administrativo ou a ele equiparado, dotado de efeitos concretos e potencial lesivo aos bens jurídicos tutelados, pelo que declarações públicas ou opiniões de agentes políticos desprovidas de efeitos jurídicos vinculativos não configuram atos ilegais e lesivos para fins de admissibilidade da ação popular. Então, bora lá, gente. O que é a ação popular? Ela está prevista na Lei 4717 de 65, né, que é uma lei que faz parte do microsistema processual coletivo. E essa ação ela é tida como instrumento da democracia participativa, porque ela permite que qualquer cidadão proponha, né, essa ação popular para defender bens jurídicos de elevada relevância coletiva, como patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, enfim. Então, é uma ação que faz parte do microsistema processual coletivo e que é proposta pelo cidadão, não é o cidadão pessoa física. E essa cidadania é comprovada pelo título eleitoral, um documento, né, que a ele corresponde. Então, até por isso, não pode uma pessoa jurídica propor uma ação popular, beleza? E essa ação popular, ela é proposta em virtude de um ato lesivo, não é? E aí vem a pergunta: o que é um ato lesivo? Gente, um ato lesivo é algo concreto, não é? Tem que ser um prejuízo material? Não, não necessariamente. Pode ser um ato administrativo, né? Um ato administrativo concreto a ser anulado. No caso concreto aqui, foi uma ação popular em virtude de falas do presidente da República, então presidente Jair Bolsonaro, que falava ali sobre supostas fraudes no pleito eleitoral de 2018. E aí foi proposta a ação popular. Aí vem a pergunta: existe algum ato concreto? Não, não existe algum ato concreto. É uma fala reprovável? É, com certeza absoluta. Mas não há aqui um ato administrativo concreto a ser anulado. Então, de fato, não é cabível aqui uma ação popular, não é? Então, não se entende como um ato concreto uma mera manifestação sem efeito direto, beleza? Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? Para o cabimento da ação popular, exige-se a indicação de ato administrativo ou a ele equiparado, dotado de efeitos concretos e potencial lesivo aos bens jurídicos tutelados, pelo que declarações públicas ou opiniões de agentes políticos desprovidas de efeitos jurídicos vinculativos não configuram atos ilegais e lesivos para fins de admissibilidade da ação popular. Próximo julgado foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: é possível a arguição na fase de cumprimento individual de sentença de questão que não pôde ser suscitada na ação de conhecimento de mandado de segurança coletivo. Então vamos lá, vou simplificar aqui um pouco o caso concreto, né? Imagina um mandado de segurança coletivo e nessa ação foi reconhecido o direito de uma determinada carreira de receber um certo adicional. Tudo certo, beleza, foi reconhecido, beleza. E aí as pessoas beneficiadas foram propondo execuções individuais dessa sentença coletiva. Até aí tudo certo. A União, então, se defendeu em alguns desses processos dizendo: olha, acontece que você já recebe uma outra gratificação e aí não é possível acumular. E aí o advogado desses servidores defendia-se dizendo: olha, isso daí você deveria ter discutido no mandado de segurança original, no mandado de segurança coletivo. Não dá para discutir agora. E aí, gente, qual foi a conclusão que o STJ chegou? A conclusão foi a de que, se não era possível discutir isso durante o processo, né, durante o mandado de segurança coletivo, como no caso concreto se entendeu que não era, porque era uma situação específica de alguns servidores, né? E a sentença coletiva
que foi proferida, ela é ampla, ela é geral, ela é mais genérica. Então, há um direito da carreira a essa gratificação. Mas aí na hora de executar individualmente, aí o Estado fala, não, mas você não. A carreira em si tem direito, mas você já recebe essa outra gratificação que já engloba essa primeira, né? Então é algo individual, é algo que diz respeito à situação específica daquela pessoa e que não tinha como ser debatida no processo geral. Então não tem problema, nesse caso é possível. Mas, por outro lado, se fosse uma matéria que tivesse que ser debatida no processo originário, aí já teria a preclusão, né? Aí já não seria possível debater agora. Inclusive, gente, há uma tese fixada no tema repetitivo 476 que tem relevância para esse julgado, né? Que ela diz que nos embargos à execução, a compensação só pode ser alegada se não pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada. Então é isso, né? A mesma lógica se aplica aqui. Aqui não se trata de compensação, mas a lógica é a mesma. Dava para debater no processo original? Dava. Então, debater-se lá, filho. Não dava. Então, realmente, aí vamos poder sim trazer essa matéria aqui na execução individual da sentença coletiva. Entendeu-se que era o caso, né? Então, como é que ficou aqui o destaque desse julgado? É possível a arguição na fase de cumprimento individual da sentença de questão que não pôde ser suscitada na ação de conhecimento de mandado de segurança coletiva. Gente, antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite muito especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros, que dá acesso a todos os nossos materiais e a mais de 100 planos de leitura. Com certeza vai ser um baita diferencial nos teus estudos, ter acesso ao material que é semanalmente atualizado e que te entrega tudo aquilo que você precisa em termos de estudo de legislação e jurisprudência. Então vem fazer parte. Você vai ver que é um custo-benefício muito interessante, eu digo com certeza absoluta. O melhor do mercado, especialmente pelo acesso a todos os planos de leitura, inclusive planos focados em editais específicos, tudo em uma única assinatura. Então vem que eu te aguardo. Vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, que com certeza vai ser um baita diferencial também na tua prova de títulos. Vem conhecer, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e que é um valor também acessível, tá? Então, seguindo em frente, próximo julgado, foi inserido na Lei da Ação Civil Pública uma tabela comparativa que nós temos lá entre a ação civil pública e a ação coletiva de rito ordinário. E o destaque ficou da seguinte forma: o título judicial firmado em ação coletiva de rito ordinário, proposta por associação, abrange todos os associados residentes no âmbito da jurisdição do Tribunal de Segundo Grau, não se restringindo àqueles domiciliados na jurisdição do juízo que proferiu a decisão de primeira instância. Que julgado interessante, não é? Porque, olha só, vamos primeiro diferenciar uma coisa da outra. A ação civil pública é diferente da ação ordinária de rito coletivo. Na ação civil pública, não há uma delimitação da eficácia dessa ação ao território de competência do órgão prolator. Então, isso não existe em ação civil pública. No caso de uma ação civil pública, que é uma situação de substituição processual, nós temos que a amplitude da eficácia da sentença coletiva é verificada através do seu próprio dispositivo. Então, não há uma delimitação territorial, inclusive o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, que traria essa delimitação, é inconstitucional, beleza? Beleza. Agora, gente, na ação civil coletiva de rito ordinário, a situação é diferente. Aqui nós tratamos de representação processual. Então, nessa situação, a eficácia da decisão coletiva é limitada ao associado, que já era associado antes da propositura da ação, que autorizou a ação e que possui domicílio na sede
do órgão prolator da decisão. Então, olha só como é algo mais restrito. Por quê? Porque aqui é representação processual. Então, como é representação processual, a associação vai propor ação. Eu preciso estar associado e eu preciso ter autorizado. Por quê? Porque tem que ter minha procuração, não está propondo em nome próprio. Não é substituição processual, como é o caso da ação civil pública, a associação propõe a ação em nome próprio em defesa de direito de terceiro. Na representação processual, não. Há tão somente uma propositura como representante. E aí vem um questionamento em relação a esse terceiro ponto. Sobre isso, tá? Só para ficar claro, temos o tema de repercussão geral 499. Saiu inclusive no informativo 864 do STF. E aí o que é relevante para entender esse julgado específico que sai agora no informativo 842 do STJ? É esse terceiro ponto. Porque olha só, temos que a pessoa tem que ser associada antes da propositura da ação e tem que autorizar. Mas também, terceiro ponto, tem que possuir domicílio na sede do órgão prolator da decisão. Então imagina, por exemplo, que o órgão prolator da decisão é a primeira vara da cidade de Eusébio, no Ceará. Mas imagina que o Zezinho, que é um dos associados que autorizou a propositura dessa ação, não mora no Eusébio, mora no Aquiraz. E aí, não tem domicílio na sede do órgão prolator da decisão. Mas imagine que houve uma apelação. E essa sentença, né, foi confirmada pelo TJ Ceará. Aí, gente, quem é o órgão prolator da decisão agora? É o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Então, mesmo o Zezinho que mora no Aquiraz e não em Fortaleza, se ele era associado e se ele autorizou, ele será sim beneficiado pela coisa julgada coletiva. Interessante, né, esse julgado? Então, não é a jurisdição de primeiro grau que vai definir de forma terminativa qual é a amplitude do efeito, não é, dessa sentença. Interessante esse julgado, né? Para mim, nada que faz muito sentido, né, essa delimitação pelo órgão prolator da decisão, enfim, para mim, nada disso faz muito sentido, não, eu admito. Mas que bom que pelo menos entenderam que não é o de primeiro grau, né? Porque senão isso poderia trazer assimetrias muito complicadas. Então, como é que ficou o destaque? O título judicial firmado em ação coletiva de rito ordinário, proposta por associação, abrange todos os associados residentes no âmbito da jurisdição do Tribunal de Segundo Grau, não se restringindo àqueles domiciliados na jurisdição do domicílio que proferiu a decisão de primeiro grau. Meus amigos, então eu vou parar por aqui, tá? Ainda estamos muito longe de terminar, como eu disse, esse informativo de hoje é muito longo, é um dos mais longos que eu vi recentemente, mas não desanima, fica por aqui comigo até o final e vamos agora para a parte 2.